No vídeo anterior, na parte 2 falamos sobre o surgimento dos primeiros animais vertebrados com espinha dorsal. Neste vídeo parte 3 falaremos sobre os primeiros animais pré-históricos inclusive no Brasil. Na verdade, as angiospermas, o tipo dominante de planta hoje, e a maioria de seus pigmentos antioxidantes evoluíram durante o período Jurássico Superior. As plantas empregam antioxidantes para defender suas estruturas contra espécies reativas de oxigênio produzidas durante a fotossíntese. Os animais estão expostos aos mesmos oxidantes e desenvolveram sistemas antioxidantes enzimáticos endógenos. Iodo na forma de íon iodeto é o elemento essencial rico em elétrons mais primitivo e abundante na dieta de organismos marinhos e terrestres. O iodeto atua como um doador de elétrons e possui este antioxidante ancestral. Funcionam em todas as células concentradoras de iodeto, desde algas marinhas primitivas até vertebrados terrestres mais recentes. Antes da colonização da Terra, o solo, uma combinação de partículas minerais e matéria orgânica decomposta, não existia. As superfícies da Terra seriam de rocha nua ou areia instável produzida pelo intemperismo. A água e quaisquer nutrientes nela teriam sido drenados muito rapidamente. Na planície subcâmbrica na Suécia, por exemplo, a profundidade máxima de caulinização por intemperismo no Neoproterozoico é de cerca de 5 milhões de anos. Em contraste, os depósitos de caulim próximos desenvolvidos no Mesozoico são muito mais espessos. Argumentou-se que no final do Neoproterozoico a lavagem de lençóis era um processo dominante de erosão do material de superfície devido à falta de plantas na Terra. Biofilme de cianobactérias, que não são plantas, mas usam os mesmos mecanismos de fotossíntese, foram encontrados em desertos modernos e apenas em áreas inadequadas para plantas vasculares. Isso sugere que esteiras microbianas podem ter sido os primeiros organismos a colonizar a terra seca, possivelmente no pré-cambriano. As cianobactérias formadoras de esteira podem ter gradualmente desenvolvido resistência à dissecação à medida que se espalham dos mares para as zonas costeiras e depois para a terra. Os líquens, que são combinações simbióticas de um fungo, quase sempre um ascomiceto e um ou mais fotossintetizadores, algas verdes ou cianobactérias, também são colonizadores importantes de ambientes sem vida, e sua capacidade de quebrar rochas contribui para a formação do solo em situações em que as plantas não sobrevivem. Os primeiros fósseis de ascomicetos conhecidos datam entre 419 a 423 milhões de anos no Siluriano. A formação do solo teria sido muito lenta até o aparecimento de animais escavadores, que misturam os componentes minerais e orgânicos do solo e cujas fezes são a principal fonte dos componentes orgânicos. Tocas foram encontradas em sedimentos ordovicianos e são atribuídas a anelídeos, vermes ou artrópodes. Nas algas aquáticas, quase todas as células são capazes de fotossíntese e são quase independentes. A vida na Terra exigia que as plantas se tornassem internamente mais complexas e especializadas. A fotossíntese era mais eficiente no topo, raízes eram necessárias para extrair água do solo, as partes intermediárias tornaram-se suportes e sistemas de transporte de água e nutrientes. Esporos de plantas terrestres, possivelmente como hepáticas, foram encontrados em rochas do Ordoviciano Médio datadas de cerca de 476 milhões de anos. Nas rochas do Siluriano Médio de 430 milhões de anos, existem fósseis de plantas reais, incluindo musgos como o Baragvanatia. A maioria tinha menos de 10 centímetros e alguns parecem intimamente relacionados às plantas vasculares, o grupo que inclui as árvores. No final do Devoniano 370 milhões, árvores como Archaeopteris eram tão abundantes que mudaram os sistemas fluviais de quase todos entrelaçados para quase sempre sinuosos, porque suas raízes prendiam o solo com firmeza. Na verdade, eles causaram a crise da madeira do Devoniano tardio. Eles removeram mais dióxido de carbono da atmosfera, reduzindo o efeito estufa e causando uma era do gelo no período Carbonífero. Em ecossistemas posteriores, o dióxido de carbono preso na madeira é devolvido à atmosfera pela decomposição da madeira morta. No entanto, a evidência fóssil mais antiga de fungos que podem decompor a madeira também vem do Devoniano tardio.
O aumento da profundidade das raízes das plantas levou a uma maior lavagem de nutrientes nos rios e mares pela chuva. Isso causou o florescimento de algas cujo alto consumo de oxigênio causou eventos anóxicos em águas mais profundas, aumentando a taxa de extinção entre os animais de águas profundas. Uma possível cena no fundo do mar pouco após o surgimento dos vertebrados. No lado direito da ilustração, temos um representante dos equinodermas, grupo dos ouriços do mar, um cefalocordado, similar a um peixe sem ossos. No lado esquerdo, um animal do grupo dos tunicados, que se parece com um saco de tecido mole, e um peixe bem primitivo, um dos primeiros vertebrados, o Sacabambaspis, encontrado em rochas de 450 milhões de anos da Bolívia. Vertebrados são todos os animais que possuem uma espinha dorsal, que pode ser cartilaginosa, no caso de tubarões e raias, ou formada de ossos. O grupo abrange desde os diferentes tipos de peixes, anfíbios e répteis como pterossauros e dinossauros até aves e mamíferos, inclusive a nossa própria espécie. Não é por acaso que despertam tanto interesse. Se consultarmos os livros-texto de biologia, mais especificamente o capítulo sobre a origem dos vertebrados, leremos que o grupo mais próximo desses animais é o dos cefalocordados, que inclui animais como o Branchiostoma, também conhecido. O mais curioso é que os adultos são animais imóveis sésseis que se fixam no fundo e, com exceção de suas larvas, não podem nadar livremente. O Branchiostoma, representante do grupo que era considerado o mais próximo dos vertebrados até aqui. Esse posto acaba de ser conquistado pelo grupo dos tunicados, do qual o Ciona intestinalis na parte inferior é um exemplo atual. Antes do estudo de Delsuc e colegas, a história do surgimento dos vertebrados era contada sob um prisma mais antropocêntrico. Acreditava-se que, a partir de animais marinhos mais simples, os equinodermas, estrelas do mar e ouriços do mar, desenvolveram-se formas mais complexas, como os tunicados, e posteriormente, os cefalocordados, seguidos dos vertebrados, incluindo no final o homem, que seria o mais complexo dos seres. As principais características que levaram à origem dos vertebrados foram, nesta ordem, o surgimento das primeiras brânquias ou guelras, da notocorda, da segmentação do corpo e o posterior desenvolvimento de um esqueleto interno, que serviu de base para a sustentação dos músculos. Para investigar a origem dos vertebrados à luz de novas tecnologias, os pesquisadores fizeram um levantamento de dados moleculares sobre dezenas de organismos que vivem nos dias de hoje, tunicados também chamados de urocordados, cefalocordados, vertebrados primitivos como a lampreia e os peixes-bruxa e outros seres que não são cordados, como fungos e corais. Eles usaram informações sobre esses organismos obtidas em diversas pesquisas genéticas, como dados de sequenciamento de DNA, empregando 33.800 bases de aminoácidos. Esses dados foram submetidos a técnicas de análise filogenética, que levaram à conclusão de que os tunicados, e não os cefalocordados, são o grupo mais próximo dos vertebrados. As implicações desse resultado são tremendas e seria necessário um livro para discuti-las todas. Uma delas é que todos os organismos envolvidos no estudo equinodermas, cefalocordados, tunicados e vertebrados conjuntamente chamados de deuterostomos são derivados de organismos que viviam livremente não fixos, tendo guelras, um corpo segmentado e possivelmente um cérebro e sistema nervoso relativamente sofisticado. À medida que outros grupos evoluíam, alguns teriam perdido algumas dessas características, tendendo a se tornar mais simples. Isso é justamente o contrário do que se pensava até então. Acreditava-se que havia uma tendência para que os organismos se tornassem mais complexos. O resultado surpreendente mostra bem a importância da biologia molecular para entender a diversidade e a evolução da vida. É bem interessante que os dados que Delsuc e seus colegas utilizaram para determinar a origem dos vertebrados venham de organismos recentes, e não de fósseis, como poderia se esperar.
Outros estudos que procuram estabelecer o parentesco de alguns grupos baseados em dados da biologia molecular têm produzido informações também surpreendentes. Um bom exemplo é o estudo dos mamíferos. A biologia molecular indica que a maior parte dos grupos modernos desses animais já teria se originado no Cretáceo sem que haja necessariamente dados paleontológicos disponíveis para confirmar essa hipótese. Afinal, todos os dados têm um forte componente teórico e nada melhor do que os fósseis para confirmar ou mesmo refutar algumas destas ideias. Acaba de ser noticiada a descoberta de um novo fóssil no Canadá que possui características entre os primeiros vertebrados terrestres e os peixes. Confira na imagem ao lado. Chamado de Tiktaalik rosae, essa mistura de anfíbio primitivo e peixe foi encontrada em rochas com 375 milhões de anos e preenche algumas das lacunas da história evolutiva dos primeiros vertebrados terrestres. A descoberta, publicada na Nature desta semana, é tão importante que será tratada à parte na próxima coluna Caçadores de Fósseis. Pesquisas realizadas por paleontólogos do Museu Nacional, do Museu de Ciências da Terra e da Unesp de Rio Claro resultaram na descoberta de mais 2 novos dinossauros brasileiros, Baurutitan britoi e Trigonosaurus plissei, relatada nos arquivos do Museu Nacional. Ambos eram herbívoros e pertenciam ao grupo dos titanossauros. Seus fósseis foram encontrados em rochas de 80 milhões de anos em Minas Gerais. Com isso, sobe para 15 o número de dinossauros confirmados no Brasil. Um gastrópode fóssil com tecido mole acaba de ser encontrado por M. Sutton e colaboradores. A importância da descoberta, publicada na revista britânica Proceedings of the Royal Society B, foi o fato de o material ter sido encontrado em camadas com 425 milhões de anos, tornando-o o mais antigo gastrópode com tecido mole conhecido. A parte preservada inclui o sistema digestivo, que pode ser reconstruído digitalmente pelos pesquisadores, trazendo novas informações sobre este animal. Tudo indica que ele deve ter sido coprófago, ou seja, se alimentava de detritos que ficavam no fundo do mar. Uma nova espécie de bivalve fóssil acaba de ser descrita. Foram coletadas dezenas de exemplares da Anditrigonia britoi no município de Riachuelo, no Sergipe, em camadas com aproximadamente 106 a 110 milhões de anos, época em que o mar cobria partes do Nordeste brasileiro. A espécie é muito semelhante a formas encontradas na costa pacífica das Américas do Sul e do Norte. Segundo o trabalho de Maria Helena Essel, da Universidade Federal de Pernambuco, publicado nos arquivos do Museu Nacional, a primeira revista científica do país, o material permitiu um estudo paleoecológico detalhado da espécie. Um novo exemplar de uma espécie de roedor fóssil elucida a classificação de uma espécie que vive nos dias de hoje. O fóssil pertence à espécie de Atomis shantungensis, do grupo de Atomidada, e foi encontrado em rochas formadas há 11 milhões de anos, na província chinesa de Shandong. Outros exemplares dessa espécie já eram conhecidos, mas o novo material é mais bem preservado, revelando detalhes da anatomia do crânio e dos dentes do Diatomis, além de parte da pelagem. O mais curioso foi a constatação, a partir do novo material, de que o Launastes aenigmamus roedor que vive no Laos é tão parecido com o Diatomis que acabou sendo reclassificado no grupo de Atomidada. Isso mostra que um representante desse grupo, tido como extinto há 11 milhões de anos, sobreviveu até os dias de hoje. O estudo, coordenado por Mary Dawson, mereceu destaque na revista Science. Um novo dinossauro do Jurássico da Alemanha acaba de ser descrito. A espécie se chama Juravenator starki e foi encontrada na Bavária, no sul do país. O único esqueleto conhecido do animal pertencia a um animal jovem, com menos de 1 metro de comprimento. Junto à cauda foram encontrados vestígios de tecido mole, mas sem qualquer evidência de penas. O fato chamou a atenção dos pesquisadores coordenados pela alemã Ursula Golich. Já que o Juravenator pertence a um grupo de dinossauros que tinha desenvolvido penas, e portanto, deveria ter essas estruturas preservadas. Com a nova descoberta, publicada na Nature, constata-se que a origem e evolução das penas em dinossauros é mais complicada do que se supunha, podendo ter ocorrido diversas vezes e de forma independente na evolução desses répteis. A pesquisadora brasileira Valéria Galo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, acaba de publicar a redescrição do peixe fóssil Lepidotes piauiensis. Essa espécie, cujo tamanho médio chegava a pouco menos de meio metro, foi encontrada em rochas da formação Pastos Bons, no Piauí. A idade desses depósitos ainda é discutida, variando do Jurássico Superior ao Cretáceo Inferior. O estudo, publicado no Journal of Vertebrate Paleontology, traz novas informações anatômicas sobre a espécie.
O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo USP criou um espaço para discussão e debate sobre este assunto polêmico, a evolução dos seres vivos. Este foi o vídeo parte 3, no próximo será a parte final, onde narraremos o surgimento dos animais pré-históricos e o aparecimento do homem na Terra. Obrigado a todos!